Olá, internautas, boa tarde. O programa Quadrinhos para Quadrados Redondos mudou de horário, agora às quintas-feiras aí no período da tarde, né? Nós temos aí dois convidados muito especiais e eu vou dar uma pequena dica para vocês aqui do que nós vamos tratar, tá bom? Então eu apresento para vocês o Éder Pegoraro e o Eduardo Macchiori, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês, né? Como nós temos pouco tempo, eu queria que vocês fossem explicando e fiquem à vontade e peçam as imagens a hora que quiserem, tá bom? Por favor. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os espectadores e telespectadores. A gente veio aqui para falar um pouquinho, né, sobre a revista Mundo dos Super-Heróis, falar sobre colecionismo, né, que é uma preferência, uma diversão e ao mesmo tempo um lazer para o pessoal que curte, né, essa parte de quadrinhos. Bom, eu sou responsável pela seção Action Figures, que é uma seção que fala especificamente de toys, de brinquedos, de bonecos colecionáveis que existem no mundo. Eu falo até com certo orgulho, por se tratar da primeira seção fixa numa publicação, como eu falo, impressa. Perfeito. Assim, antes da Mundo você tem diversos exemplos de matérias esporádicas em publicações. A coluna da gente é a primeira numa publicação fixa, numa publicação impressa no Brasil. E já, graças a Deus, já com sucesso já aproximadamente de 4 a 5 anos já que a gente está fazendo essa matéria. Para novos, a gente tenta assim, falar uma linguagem que tanto o colecionador já experiente vai entender, como uma pessoa que não conhece absolutamente nada também vai conhecer um pouco, tem a curiosidade de conhecer um pouco sobre esse universo que está também expandindo bastante, né, no Brasil hoje em dia. Perfeito. Os infláveis não estão. Olha, se estão, eles não têm a mesma publicidade que os que eu conheço têm. O que acontece é o seguinte, eu acho que hoje em dia, qualquer personagem de quadrinhos, ele, para uma sobrevivência ou para uma exposição maior, ele hoje em dia, se ele não tiver uma mídia segmentada, um merchandising segmentado, a tendência dele é ficar limitado a um público muito pequeno e muito específico, muito restrito dos leitores mais quadrinhos, o pessoal que tem interesse, que pesquisa, que vai atrás, ou aqueles que indicam de um amigo para o outro, né? Mas os personagens que estão em evidência ao grande público mesmo são os personagens que estão na TV, que estão no cinema e, consequentemente, são os que vendem, né? E eu acho que hoje isso está tudo interligado, ainda mais agora a Marvel ligada à Disney. Então a tendência é isso ampliar mais ainda com animações, com filmes, né? Como já está acontecendo. E os toys, eles, no caso, eles se tornaram, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né, um segmento de colecionismo mais forte dos anos 90 para cá. O pessoal pergunta às vezes, né, o colecionador fala action figure, mas o que é isso, action figure? Para resumir a história, isso vem do primeiro G.I. Joe, primeiro boneco G.I. Joe, que é de 1963, se eu não me engano, se não me falha a memória, lá dos anos 60, que quando ele foi lançado, a ideia era lançar basicamente uma Barbie para meninos, que é o grande sucesso era a Barbie, né? Então eles queriam um formato similar para meninos. Ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. Exatamente. Aí a Hasbro, que era uma concorrente da Mattel, a detentora dos direitos da Barbie, a Hasbro criou o primeiro G.I. Joe. Como não havia nada similar na época, para não chamar aquele boneco de doll, que em termo americano doll é boneca ou bicho de pelúcia e tal, tinham que criar um denominativo diferente para o produto. O boneco ele tinha 4 segmentos, que é todos militares. Action Soldier, o soldado, Action Mariner, o marinheiro,
o fuzileiro naval, o Action Sailor, o marinheiro, e o Action Pilot, o piloto de aviões. Desse termo Action Soldier, Action Sailor, veio o Action Figure, a figura de ação. Surgiu o termo figura de ação, que se tornou o denominativo para um boneco articulado, com articulações, feito basicamente para meninos. E é seguido até hoje. É uma febre, né? Muito até grande. hoje. O primeiro Action Figure, o primeiro G.I. Joe, ele chegou no Brasil em 77, pela Brinquedos Estrela, chamado Falcon. Eu tive um. Um não, eu tive dois. O Falcon. E o Falcon, esse denominativo veio, na época era o Sr. Aires, que era o presidente da Estrela, numa entrevista que ele deu, ele contou que ele estava assistindo, que estava pensando numa ideia de um nome para o boneco, né? E ele viu, e ele era fã do jogador Falcão. O Falcão foi o técnico da seleção. Então ele achou, daí veio a ideia Falcon, ele achou um nome forte Falcon. E o personagem no Brasil ele ganhou um outro 77, segmento. você falou? Ele começou em 77 e foi até os anos 80. Ele teve uma evolução, ele começou militarizado, só que a versão que veio para o Brasil é também outra curiosidade, é a versão europeia, não é a versão norte-americana. E aquela versão, o que acontece? Nos anos 70, por conta da guerra do Vietnã, digamos que as forças militares não estavam ganhando muita simpatia da opinião pública. Então a Hasbro, para fugir um pouco dessa conotação militar, transformou o personagem num aventureiro. Então ele passou a ser o cara que explora a caverna, que mergulha no fundo do mar para caçar tubarão, que vai na selva caçar o gorila selvagem. E nisso criou-se o Action Team. Na Europa, uma licenciada da Hasbro chamada Palitoy desenvolveu aquela técnica da barba flocada, cabelo flocado, que foi esse molde europeu que acabou vindo para a Estrela aqui no Brasil, que foi utilizado pela Estrela. Então ele já chegou barbudo, já chegou um pouco menos militar, mais civil e tal, e foi ganhando uma conotação ficção científica nos anos 80 e tudo mais. E é curioso porque tem quadrinhos do Falcon no Brasil que foram editados produzidos exclusivamente no Brasil, pela editora 3, no qual o personagem ganhou ele se tornou um outro personagem completamente diferente da ideia original do boneco criado pela Hasbro lá fora. Agora o filme está em cartaz nos cinemas, né, o Retaliation, o segundo filme de G.I. Joe, e isso promete trazer de volta muito dessa história ainda para o Brasil, ainda para cá. E a gente segue fazendo sobre coleções e tal. Aí no Brasil viemos com as coleções nos anos 80, veio as coleções de He-Man, Masters of the Universe, Thundercats da Glaslit, Super Powers da Estrela, Secret Wars da Gulliver, todas as coleções, mas eram brinquedos feitos para criança. Nos anos 90 veio uma empresa chamada McFarlane Toys, do desenhista Todd McFarlane, criador do Spawn, que foi um divisor de águas. Que eu falo assim, eles começaram vamos fazer umas figuras. Eles começaram a criar figuras para o público colecionador adulto, uma conotação para o colecionador adulto. Esse é o divisor. E outras empresas começaram a seguir essa tendência tal, que é o que hoje chegamos a essas figuras da Hot Toys, figuras hiperrealistas, que você dignas de peça de museu. Né? O legal é que o leitor ele pode encontrar tudo isso aí no mundo dos super-heróis, né? Para quem não conhece, a revista Mundo ela é uma revista, ela é mensal, ela começou bimestral, né? Desde 2006, que ela surgiu como, vamos dizer assim, é uma divulgação do filme do Superman. Divulgação assim, não com um contrato com a Warner, mas precisava de fôlego de 2 meses, porque era pouca gente, né? Tempo preparo. A ideia, eu acho que inicial era usar o filme Superman Returns, né? Com o Brandon Routh na época, para ver como que o público reagia a uma revista temática, com um dossiê focado na história de um personagem específico. E já desde o primeiro número a capa era desenhada aqui no Brasil?
Não. Não, no primeiro número não. No primeiro Sim. número a capa foi A imagem do a filme. imagem do A filme. imagem do Depois filme. é que ela passou a ser desenhada. Entendi. A revista, na verdade, ela surgiu como um sonho do editor, né? O editor, ele sempre fala isso desde criança, ele sempre gostou de desenhar, ele fazia história em quadrinhos, né? Como acho que qualquer colecionador de quadrinhos sempre tentou desenhar, tentou copiar os quadrinhos, e ele fazia isso. E aí um dia ele começou a trabalhar na editora, né? Na editora Europa, e ele resolveu, falou, vou aproveitar o embalo do filme do Superman, vamos fazer uma revista de super-heróis. Sim, E é uma aí aposta. saiu, e deu certo, né? Sim. Deu certo, continua até hoje, aí já são 7 anos, né? Certo. E o interessante é que assim, cada revista ela trazia assim, diversas matérias, diversos temas, mas um tema principal que era um dossiê, que contando a história, por exemplo, a primeira foi o Superman, então ela traz Tudo sobre tudo que a gente podia, quer dizer, uma revista é pouco até para falar de Superman, não cabe, outras trouxeram mais As informações, né? E tudo mais, né? Não dá para pôr, evidentemente, todas as capas, mas assim, algumas importantes, mas as datas estão tudo certinhas. Sim, sim. E hoje, assim, o feliz, eu falo assim, do cara que é colecionador, que tem todas as edições da Mundo em mãos, ele tem uma enciclopédia de quadrinhos. Nossa. Que nunca foi produzida no Brasil, nem Isso é verdade. impressa, nem na internet, assim. Essas informações se acha em qualquer... Hoje em dia, com a internet, a gente acha qualquer coisa, né? Sim. Mas não compactada Tão ali. segmentado, sabe? Não no mesmo veículo. Perfeito. Né? Porque o pessoal acha um site ali, um site ali, um site aqui, mas a Mundo ela pega isso e entrega de bandeja assim, para o leitor, né? Já tudo pronto. Né? Então, esse que é o legal da Mundo, né? A gente gosta muito de trabalhar Sim. lá. Tanto que a gente Mas também... os prêmios que vocês receberam, né? Sim, o HQ Mix, né? A gente O ganhou maior, 3 vezes o o maior HQ mérito da Mix. revista foi, acho que o HQ Mix do ano passado. Foi. Porque a revista ganhou como melhor mídia sobre quadrinhos, concorrendo com a internet. Então hoje você com uma publicação impressa. A gente ganhou 2 anos consecutivos como revista sobre quadrinhos, né? Mas aí existiam outras revistas, né? Hoje em dia, Existiam. agora como mídia sobre quadrinhos, quer dizer, a gente concorre com a internet, com revista, com filme, com tudo, né? Documentários, com que existia. Então o maior mérito foi Então mesmo. esse mérito foi, porque assim, a gente cita outros exemplos, mas o mais difícil é concorrer com a internet, pela velocidade que você tem. Sem Mas por quê? dúvida. Eu acho que assim, o grande diferencial que a Mundo tem, assim, positivo, é que eu acho que 100% hoje do pessoal que é colaborador, que escreve para a revista, é fã do que faz e conhece o que faz, gosta do que faz. Quer dizer, não é a gente vai atrás, e o nosso editor-chefe, ele soube encaminhar certinho cada um no departamento, sabe? Pegar, você gosta mais disso, E gosta é mais fogo, daquilo. porque você tem as datas, você tem que Sim, correr, sim. fazer muita pesquisa. Exatamente. A gente e como ela antes era bimestral, a gente ainda tinha uma folguinha, agora Agora como não mensal, É, apertou o prazo. O pra Eduardo gente está mais escrever. magrinho agora já. Tô né? bem mais magrinho. É. Ah, Então, você eu quer tava- mostrar umas imagens aí? Eu estava pra- brincando ontem no Facebook, deixa eu só complementar com essa aí. Ah. Estava comentando ontem no Facebook que eu estava mandando, meu texto 5 de 6, que eu escrevi 7 textos para a próxima edição que vai sair agora no mês que vem, no final desse mês, né? E aí eu falei, terminei o texto 7 de 7, mas já chegou um e-mail, já vou fazer a próxima. Quer dizer, a gente não tem mais esse refresco, né? A gente já está fazendo uma edição atrás da outra. Exatamente, e como às vezes uma coisa que a gente busca, pelo menos bastante também, são imagens exclusivas, né? Informação, porque é difícil conseguir informação exclusiva antes de outras mídias, tal, principalmente antes da internet e tal. Às vezes você já tem uma ideia do próximo trabalho que você tem que fazer, então você está fazendo mas você vê uma informação, uma imagem, alguma coisa que é legal sobre o próximo tema, você para de fazer um para salvar o outro, para começar a trabalhar, já vai fazendo um rascunho daquele, volta para o E outro. muitas vezes em casa, lá se jantando, você lembra de alguma coisa, né? Ou você está na condução e tudo mais, né? Você lembra de... Tanto que assim, 90% do trabalho para mim é notebook. Perfeito. Porque não, é o que eu falo, não tem hora, então tem que ser onde a gente consegue coletar informações e tudo mais, sempre acumulando e trazendo isso para os nossos leitores, né? E graças a Deus hoje a gente tem um público bem legal, bem fiel, a gente tem contato, que é uma coisa hoje muito importante, assim, que não existia. Eu falo agora eu vou falar como leitor, que eu não via nas publicações anteriores à Mundo e tal, o contato que os leitores têm com a gente. Certo.
virtualmente com a gente, sabe? Você tem acesso de chegar e conversar e trocar ideia. Alguns viram amigos pessoais da gente, muitos, né? A internet ajudou bastante. Sim. A gente tinha uma comunidade no Orkut. E foi como eu entrei para Mundo. Como eu entrei também, eu comecei a Puxa, entrar. interessante. Exatamente. Eu era fã da revista. Eu comprei a do Superman, comprei a do Homem-Aranha, comprei todas. E aí fiquei sabendo da comunidade no Orkut, entrei na comunidade, e aí comecei a dar meus pitacos lá, comecei a dar palpite lá na comunidade. Sim. Foi aí que o editor me chamou, falou, ele entende de action Aí que figures. ele falou, você parece com Peter Parker. Não, então aí que Não ele pediu levou pra a você gente- pendurar, né? Escala ali um pouquinho para ver se você... Pra ver se é o mesmo, né? Pois é. Foi E por aí. a gente tem esses contatos com os leitores, tinha pelo Orkut, né? O Orkut deu uma esfriada, agora está no Facebook. Sim, mais fortalecendo. Então isso a gente mais ou menos está estando antenado com o que os nossos leitores querem, o que eles estão, a gente escuta, não é entra por aqui, sai por aqui, a gente lê realmente as postagens e tal. A gente busca ir no foco do que a maioria quer, né, do que o pessoal quer. É lógico, gente, eventualmente não é sempre que dá para a gente fazer tudo que a gente quer, quando a gente quer. Mas eventualmente tudo que vocês querem vai ser sair, feito, uma hora vai sair. E às vezes você tem uma matéria assim, mais encorpada, mas pela revista não dá para colocar e tem que cortar alguma coisa. Exatamente. Né? Exatamente, e tudo tem o seu momento certo, né? Eu acho que tudo tem sua hora certa, até para você poder explorar melhor o tema. Né? Então, quando tem um personagem em evidência no cinema, alguma coisa, a gente vai frisar naquilo, justamente por quê? Porque a gente vai alcançar um número maior também de leitores, né? Tem que aproveitar o gancho e a gente vai conseguir, às vezes, mais informações, mais imagens legais, né? Às vezes o filme entra em cartaz, acaba sendo lançado produções anteriores relacionadas àquele personagem, filmes antigos, hoje em DVD, em Blu-ray, que não existem, acabam sendo lançados. Isso tudo a gente acaba coletando, às vezes antes, até umas informações legais, umas imagens bem legais. O pessoal gosta, né, de ter isso, assim, como eu digo, eternizado. Tá certo, entendi. Bacana, a revista ela evoluiu também bastante, né? Porque antigamente ela só falava de super-heróis, só falava desse mercado de super-heróis, quadrinhos e tal. E agora ela abriu um pouquinho o leque, ela está abrangendo outras mídias também, porque como o Éder falou, os heróis eles estão em todas as mídias. Todas. Exato. Né? Então a gente não está falando só de super-heróis. O nosso forte é os super-heróis. Mas eventualmente vai aparecer alguma coisa que não tem uma edição. Essa edição aí está falando sobre personagens japoneses, né? Isso, Dos exatamente. japoneses, Perfeito. Que são super-heróis japoneses. São super-heróis. São super-heróis. São super-heróis Né? japoneses. Mas É, alguns, né? mas você pode fazer talvez da Luluzinha, né? Na outra edição tem os sim, 50 anos da Mônica. A gente A já gente fez fez uma edição da Turma da Mônica, Turma da Mônica. né? Que... Mas é que ela é forçuda também, Ela né? é quase uma heroína, Sim, né? sim. Não, e também tem o super vilão, tem o Capitão Feio. Tem. Certo. Tem É o super-homão, né? Super-homão. E tem o Maurício de Souza, que é o maior herói de todos, né? Para conseguir É verdade. fazer o trabalho que ele fez, eu acho que é um exemplo do super-herói da vida real. Legal. Você quer mostrar algumas imagens aí? Sim, eu trouxe algumas capas da revista, né? Não sei Vamos se então o pessoal vai mostrar colocar aí, Eduardo vai falando. Olha, essa revista aí foi a minha estreia no mundo dos super-heróis. Legal. Foi sobre um dossiê muito legal que a gente fez sobre toda a carreira do Stan Lee, que foi o criador praticamente da Marvel. Essa daí também foi Marvel vs DC, foi um dossiê com os principais combates entre os heróis das duas principais editoras. Esse é um dos meus dossiês preferidos, né? É o Éder na capa aí, né? O Éder na capa. Isso. Esse dossiê ficou sensacional. Ficou, e a capa também está muito linda, né? Linda, linda. Uhum. Esse daí foi o segundo dossiê que nós fizemos do Superman, porque como o Éder falou, não dá para falar tudo, então às vezes a gente tem que voltar no personagem e E acrescentar. dois são poucos, ainda tem mais Dois um. são poucos. Esse é um antigo pedido dos leitores, né, que eles viviam falando que queriam um dossiê da Mulher Maravilha, então nós fizemos um pouco maior, a gente abrangeu várias heroínas. Super-heroínas. Várias heroínas. Lanterna Verde. Que foi uma edição que surpreendeu a gente. Surpreendeu a gente também. Muito bem aceita. O Homem de Aí Ferro. vendeu muita lanterna também na Santa Efigênia. Pois é. O Homem de Ferro, que foi praticamente perto da estreia do filme, né? E a gente Foi. começou a aproveitar um pouquinho essa... Esse foi do segundo filme. Foi do segundo filme. Legal.
Aí já é um pouquinho da nova mundo, né? Aí já pegando seriados de televisão também. O Walking Dead que está fazendo muito sucesso, então tem o pessoal que curte. Perfeito. Né? Foi Capo 007, né? Outra fora do universo de super-heróis, mas ele também não deixa de ser um herói, né? Pra caramba. E essa é a edição mais recente, né? Essa edição que está nas bancas a partir dessa semana. Agora que eu percebi. Star Trek, Jornada das Star Trek, Estrelas, Jornada nova das versão. Estrelas. Essa edição aí o pessoal pode encontrar nas bancas. Os Vingadores também, o Homem-Aranha, isso sempre na esteira dos filmes, né? Perfeito. E esse foi uma homenagem que a gente fez também aos 50 anos do Homem-Aranha no final do ano passado. Foi um dossiê muito legal também de fazer, com várias curiosidades. Agora tem a impressão que o Homem-Aranha veio agora, né? Exatamente. Mas ele essa edição das curiosidades é bacana porque tem coisas que nem a gente sabia. O que é Quando a bacana gente do super-herói é que ele, diferente do mundo real, aos 50 anos depois ele continua escalando, né? Ele continua sendo, não perde as propriedades, não dói os ossos, nada, né? Pois é, né? Ele não envelhece, né? Não envelhece. É que o tempo passa muito lentamente nos quadrinhos. Todos nós acho que gostaríamos de ser super-herói um dia, né? Sim, é o estereótipo da perfeição humana, acho que é bacana. Perfeito. Mas no caso dos personagens, eles têm que ser, assim, a cada década, reciclados de alguma forma, eles têm que ser atualizados com os dias de hoje, senão o personagem se torna obsoleto, ele se torna desantenado com uma nova geração de leitores que vem surgindo. Então, se você não atualiza os personagens, ele, infelizmente, os jovens, hoje já é difícil você fazer jovem ser leitor, né? Ele querer ler. A garotada hoje em dia tem preguiça de ler, né? Então, você trazer novos leitores, você criar uma nova geração de leitores, você tem que ter um atrativo com que eles se identificam. Maravilha. Sempre. Ô Éder, depois vamos marcar um dia para fazer o dos bonecos, que hoje não vai dar tempo. Sim. Né? Aí tem um monte de imagens lá sobre os bonecos, né? Tem assunto para mais de dentro. Maravilha. Edu, você quer deixar alguma mensagem aí, falar contatos aí? Olha, eu tenho um blog sobre quadrinhos também, que eu escrevo sobre vários assuntos da cultura pop, né? Quem quiser acessar é o Mutante X, X e S, né? O X é por extenso, .wordpress.com. Deixa eu só explicar esse X por extenso, que eu colocava só Mutante X e a letra, e o pessoal costumava confundir, chamar de Mutantex. Então eu tive que estender o negócio, então ficou Mutante X, mutantexx.wordpress.com. E gostaria que o pessoal que curte a Mundo aí também continuasse curtindo, continuasse com a gente, porque a Mundo é feita para vocês, né? Sim. Cadê? Por favor, também. Para quem quer conhecer um pouquinho sobre colecionismo, de toys e afins, tal, eu tenho o meu blog também, chama-se www.saladejustica, não sei se é saladejustica, br.com. O que eu procuro dar dicas de lançamentos, o que está chegando, eu procuro focar muito naquilo que é acessível para o brasileiro. Porque existem peças que são exclusivas lá nos Estados Unidos, que às vezes é difícil chegar aqui. Quer dizer, quem tem acesso, quem tem um cartão de crédito internacional consegue ir lá comprar e tal. Nem todo mundo tem isso. Eu procuro focar coisas que qualquer pessoa que acessa o site fala, puxa, eu gostei disso, eu quero comprar isso. Então a gente dá dica, olha, onde você pode encontrar, dica de eventos. Hoje em dia existem, todo mês, existe uma média aqui em São Paulo, pelo menos 2 a 3, aproximadamente uns 3 eventos fixos de encontros de colecionadores aqui em São Paulo, que eu dou a dica, endereço, onde que é, como que é, onde rola, tudo entrada franca, gratuita, que mesmo que a pessoa não seja colecionador, quer ver o brinquedo que você tinha quando era criança, relembrar a infância, puxa, tem exposições, né? E assim, eu falo assim, quando eu conheci alguns desses eventos, eu fui muito bem recebido. É um encontro de amigos. Eu fiz grandes amigos nesse lugar, é um lugar muito bacana, porque é família totalmente, então dá para ir tranquilo, conhecer, fazer boas amizades. A gente dá dica desses eventos também no Sala de Justiça BR. Maravilha. Tamo junto. Tá ótimo. Então, Edu, Éder, muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu né? agradeço. Eu espero que
Na outra vez também deu tempo de você cantar um pouquinho pra gente aí. Ah, sim. Você vai colocar um pouquinho da trilha. O né? Éder é Na músico, hora pra quem aí. não sabe, ele canta Ele é também, ele é músico multimídia. aí. Eu vou fazer o tema do Spider-Man clássico do estilo Ramones. E o Eduardo Marchiori, primeiro marido da Val, você ficou com pouco dinheiro naquela época ainda? Não fiquei, não deu, ficou, não, ela não tá. deixou nada pra mim. Então, É lógico, ele tá pagando pensão pra ela até hoje, é isso que tá pobrinho. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela presença aí, né, dos internautas aí que são fãs aí de quadrinhos, né? Um grande abraço e até a próxima.